Ivan Milet foi o pior assassino em série da Austrália. De 1989 a 1992, ele sequestrou, roubou, molestou sexualmente, torturou e matou 7 mochileiros. Ele escondeu os corpos na floresta de Belanglo, ao sul de Sydney. Será que o ambiente em que Milet cresceu o colocou no caminho inevitável dos homicídios? Ou ele nasceu para matar? Dementes. A Austrália é famosa por seus grandes espaços abertos, suas praias e seu clima ensolarado. Todos os anos, 5 milhões de turistas de todo o mundo vêm visitar este vasto país. A maioria dos viajantes jovens se hospeda nos albergues para mochileiros em King's Cross, no coração de Sydney. Os caroneiros ganham a estrada sem entender realmente o quanto estão vulneráveis. A Austrália tinha a reputação de ser um dos países mais seguros do mundo. No começo dos anos 90, Ivan Milet mudaria isso para sempre. Porque ele os matou, foi chocante. Algumas pessoas foram torturadas, algumas pessoas foram estupradas. Ele usou algumas pessoas para praticar tiro ao alvo. Ele é um homem que gostava de matar. Era um homem que gostava de poder e da satisfação sexual que tinha com as vítimas. As jovens vítimas eram raptadas, suas colunas eram cortadas e depois ele brincava com elas como um gato brinca com um rato. Foram crimes hediondos. Eu creio que foi violência pelo prazer da violência cometida por alguém que apreciava explosões de violência. Os alvos preferidos dele eram mochileiros porque eles estavam longe de parentes e amigos. Era menos provável que as pessoas soubessem onde eles estavam, o que estavam fazendo. Foram 7 jovens no auge da vida que devem ter passado por um sofrimento indescritível. É uma coisa que nem merece ser lembrada. Você se pergunta como os familiares conseguem suportar tais pensamentos. Eu não posso descrevê-lo como um ser humano. Eu acho que ele não tenha sentimentos de um ser humano. No dia 30 de dezembro de 1989, James Gibson e Deborah Everest, 2 australianos em visita a Sydney, foram vistos pela última vez saindo de Surrey Hills para viajar 480 quilômetros de carona até Albury. Em janeiro de 1991, a mochileira alemã Simone Schmidl saiu de Sydney de carona para se encontrar com a mãe em Melbourne. No dia 20 de dezembro de 1991, Gabor Neugebauer e Anja Habschied, 2 mochileiros alemães, saíram de King's Cross para ir de carona a Darwin. 18 de abril de 1992, as mochileiras britânicas Joanne Walters e Caroline Clark foram vistas pela última vez saindo de King's Cross para viajar de carona pela Austrália. Nenhum desses viajantes foi visto novamente. Todos eram jovens e despreocupados, em busca de aventura. Todos foram vistos pela última vez pedindo carona na Hume Highway. Todos aceitaram carona de um simpático estranho e foram todos mortos por Ivan Milet. Paul Kidd é o maior especialista australiano em assassinos em série. Ele dedicou a vida a pesquisar e escrever livros sobre este tipo de assassino na Austrália. Ele foi um assassino em série que foi extremamente hábil dentro do gênero australiano, e com isso eu quero dizer que ele matava na mata, em lugares desertos, sequestrava estranhos, pessoas que ele não conhecia. Ele os levava para lugares totalmente isolados, onde ele cometia os crimes. Então ele ocultava os corpos, escondendo em lugares onde seria muito pouco provável serem encontrados. 90% ou até talvez mais dos assassinos em série australianos são puros oportunistas. Embora cada um possa ter um modus operandi próprio, os assassinos em série australianos têm algumas coisas em comum. Eles vêm de lares pobres. É muito provável que tenham sido molestados quando crianças. Geralmente passam a vida em subempregos. Ivan Milet certamente se encaixava nesse perfil. Ele nasceu no dia 27 de dezembro de 1944, numa família pobre do interior da Austrália. Seus pais brigavam com frequência. Milet foi o 5º de 14 filhos, então a atenção e o amor dos pais eram bastante diluídos.
O irmão mais novo de Ivan, George, lembra como a vida era difícil para a família Millet. O Ivan não se dava bem comigo. Ele era agressivo o tempo todo, talvez porque eu não gostasse de confusão. Os irmãos mais fracos sofriam bullying. Então, Ivan aprendeu logo cedo a ser dominante. George frequentemente era vítima da natureza violenta de Ivan. Ele se lembra de um incidente quando, inocentemente, avisou ao irmão que o pneu do carro dele estava murcho. Eu disse, deve ser um problema na válvula, o pneu está murchando. Aí o Ivan veio e começou a gritar comigo. E o Billy disse, ele só te avisou que o pneu estava murcho e você fica brigando com ele? Por quê? Por que fica tratando o seu irmão assim? Ele te fez o favor de avisar que o seu pneu está murcho e você fica aí gritando com ele. Aí eu disse, eu não vou falar mais nada. O escritor Mark Whittaker passou 4 anos pesquisando para o seu livro sobre Ivan Millet. Ele conversou com amigos e parentes para formar a própria visão. Steven, o pai de Ivan, era um disciplinador muito rígido. Ele era o produto de uma época diferente. Vizinhos relataram tê-lo visto, certa vez, em cima das costas de 2 filhos, batendo neles com um pedaço de cano. Um fator importante na adolescência de Ivan foi a morte de sua irmã, Margaret. Eu vi a minha irmã menor morrer num acidente de carro. Eu me perguntei por quê. Eu acho que nós brigávamos tanto porque éramos uma família grande. Mas nós também aprendemos a nos virar. O Ivan correu até o local. Aconteceu bem perto da casa deles e ele a segurou nos braços. Tinha muito sangue. Ela não recobrou a consciência e morreu 2 semanas depois. O adolescente Ivan foi prematuramente apresentado à morte. Traumatizado, ele se tornou obcecado com a aparência. O Ivan achava muito importante ter uma boa aparência. Era parte da obsessão por controle. Ele tinha que controlar tudo. Ele não tocava em álcool porque não queria perder o controle. Ele sempre se vestiu muito bem. A casa dele e o jardim tinham que ser imaculados. Tudo tinha que estar sob o controle dele. Outra pessoa que se lembra do jovem Ivan é o antigo patrão, Peter Cantarella. Peter possuía um mercadinho onde Ivan trabalhou quando adolescente. Ele trabalhou durante uns 12 meses e era um ótimo funcionário. O Ivan pediu que o Peter fosse seu avalista na compra de um carro. O Peter concordou porque ele era um bom rapaz. Aí o Ivan pegou o carro e o Peter nunca mais o viu. Ele não aparecia para trabalhar, não pagava o empréstimo. Então o Peter acabou tendo que pagar o empréstimo porque ele era o fiador. Peter ficou furioso e as coisas logo ficaram feias. Depois disso, ele e os irmãos começaram a atormentar o Peter e a família dele, jogando pedras no telhado deles. As coisas saíram do controle. Eu e minha mulher estávamos trabalhando no mercadinho e eles me roubaram as armas e as joias da minha primeira mulher. O Peter resolveu tomar uma atitude. Eles acabaram brigando. Então o Bill e o Ivan levaram a pior. E eu bati nele e abri um corte bem aqui. Ele não queria mais trabalhar. Quando ele começou a andar em más companhias, ele desandou. Esse foi o início da vida de crimes de Ivan Millet. O Ivan se meteu em encrencas quando era mais jovem e acabou na cadeia. Foi só assim que ele parou. Os rapazes da família Millet sempre arrumavam confusão. George recorda das visitas que fez aos irmãos na prisão. A cadeia de Long Bay era muito famosa. O Ivan foi para lá. Eu fui ver o Michael, mas nunca vi o Billy, o Boris ou o Wally. O Ivan cumpriu um bom tempo antes da prisão perpétua. O Ivan começou a carreira no crime com pequenos delitos e a maior parte era relacionada a carros, furto de carros. Uma vez ele invadiu uma casa e roubou um cofre com um amigo. E ele não era um criminoso muito hábil, ele sempre acabava preso e passou a maior parte dos anos 60 em instituições. Para fomentar o mal, não há nada melhor do que pegar os criminosos mais jovens e mais inteligentes, jogá-los numa instituição e tentar desumanizá-los. Ivan passou dos pequenos delitos para o grave crime de estupro ao dar carona para 2 viajantes. Elas estavam a caminho de Melbourne e o Ivan lhes deu carona. Elas conseguiram
confundi-lo e evitar o pior durante um tempo, antes de fazerem um acordo com ele. E o Ivan concordou em não matá-la se uma delas fizesse sexo com ele. Ele foi preso e acusado, mas foi absolvido porque as garotas mudaram seu testemunho. Elas foram as últimas vítimas do Ivan que conseguiram sobreviver. E então ele percebeu que deixar sobreviventes não era uma boa forma de continuar no caminho do mal. Ivan conheceu sua esposa Karen em 1975. Ele tinha 30 anos e ela 17. Karen estava grávida de 6 semanas de outro homem, precisando de alguém que a sustentasse. Ela ficou com ele, mas logo se arrependeria dessa decisão. Parece que não foi um relacionamento muito feliz. O Ivan era bastante dominador e ciumento. Ele não deixava que a Karen saísse de casa. Ele queria saber onde ela estava. Ela tinha que explicar onde gastava cada centavo. Tinha que mostrar recibos. Ele era violento e imprevisível. Ele conseguia controlar a raiva durante longos períodos, mas depois explodia por qualquer coisa. Ele não tinha medo de espancá-la ou pelo menos intimidá-la. Então, no final do relacionamento, ela estava com os nervos em frangalhos. Quando ela o deixou em 1987, a princípio ele não fez nada. Mas depois se vingou, tocando fogo na fachada da casa dos pais dela. Ele ficou muito chateado com o divórcio. Mas pelo que eu sei, a culpa foi dele. Ele começou a bater nela. A minha mãe chegou a chamar a polícia. O Ivan ficava violento, muito violento. Quando a Karen finalmente o deixou, ele perdeu completamente o controle sobre ela. É uma das teorias, a de que ele foi buscar esse controle em outro lugar na estrada. No dia 13 de julho de 1989, Karen e Ivan Millett se divorciaram. 6 meses depois, 2 mochileiros desapareceram. Em um período de 2 anos e meio, entre janeiro de 1990 e abril de 1992, Ivan Millett tornou-se um assassino cruel, frio e sádico que percorria as rodovias em busca de vítimas. O longo histórico criminal de Ivan Millett piorou depois do fim de seu casamento. O poder e o controle que ele tinha sobre a esposa haviam acabado. Ele passou a usar a estrada para satisfazer suas fantasias de domínio e controle. Após ser absolvido do sequestro e estupro de 2 mulheres em 1971, Millett percebeu que não poderia deixar que suas futuras vítimas escapassem. Millett se considerava acima da lei. Sua grande coleção de armas fazia parte de sua imagem de fora da lei. Era comum ter armas na família Millett. Eu ganhei uma espingarda de ar comprimido quando era criança. E ela ainda está comigo. Na época eu tinha um arco e flecha, um estilingue e essa espingarda. Hoje eu tenho armas de verdade. Mas a gente só ia para o mato praticar tiro. E ninguém se metia em confusões. Bem, alguns se meteram. A prática de tiro ao alvo da família Millett ocorria em uma de suas propriedades, onde eles até construíram o próprio estande de tiro. Você não pode deixar uma arma carregada, jamais. O irmão mais novo de Ivan, George, orgulhosamente mostra sua coleção de armas, que inclui até um mosquete de Ivan. Esta é a espingarda de ar comprimido número 2. Esta é uma 410. Esta é uma espingarda de cano longo. Esta é uma Renton 2506. E esta é a arma do meu irmão. Quando você puxa o gatilho, isto aqui fecha. Ninguém sabe como o fascínio de Ivan por armas acabou se transformando no desejo de matar de verdade. Ivan deu carona para o inglês Paul Onions, que viajava de carona nas cercanias de Sydney. Onions ia para Mildura para trabalhar colhendo frutas. O promotor do caso, Mark Tedeschi, recorda da história do homem que mais tarde seria sua principal testemunha. O Ivan o abordou numa loja que fica na Hume Highway. O Paul ficou feliz por conseguir uma carona, então ele se sentou no banco da frente da caminhonete que o Ivan tinha. Começaram a rodar pela rodovia até que chegaram num determinado ponto. De repente, o clima dentro do carro tinha mudado. Ele notou isso. O Ivan parou o carro, desceu e começou a mexer embaixo do seu banco. Aí, de repente, ele pegou uma pistola.
Onions ficou aterrorizado e, numa fração de segundo, tomou uma decisão. Então ele decidiu que não importava o que acontecesse, ele não ia ficar dentro do carro. Ele saiu do carro e começou a correr em direção à rodovia em zigue-zague, conforme havia aprendido na Marinha. Se você corre do inimigo, você não corre em linha reta. Então ele correu em zigue-zague. E enquanto ele estava correndo, ele ouviu 2 tiros serem disparados. À luz do dia, numa rodovia movimentada, Ivan abriu fogo implacavelmente. Um carro finalmente parou e Paul Onions pulou dentro dele. O motorista, sem querer, o salvou. Não só de horas de tortura, mas também da morte certa. Ele foi levado à delegacia, onde deu seu testemunho, que foi arquivado entre outros pequenos delitos. Só 4 anos depois, a polícia perceberia que ele era uma testemunha vital. Após a fuga de Onions, não houve nenhum crime durante 1 ano. O viajante inglês teve a chance de escapar, mas outros 2 não teriam a mesma sorte. Caroline Clark era filha de 21 anos de Ian e Jackie Clark. Uma jovem inteligente e alegre que amava a vida e sonhava em viajar para a Austrália. Antes mesmo da adolescência, ela queria conhecer a Austrália desde os 10 anos de idade. Por influência de alguma amiga daqui, ou de fora do país, eu não sei. Ele foi para lá e estava se divertindo bastante. Ela conheceu a babá galesa Joanne Walters em King's Cross e elas decidiram ir juntas colher frutas. Para economizar dinheiro, elas foram de carona, contra os conselhos dos pais de Caroline. Nós sempre dissemos a ela que pegar carona não era uma coisa segura e nós dizíamos sempre a Caroline, olha, não importa a situação, jamais faça isso sozinha. Nós preferíamos que ela pegasse um transporte público, sabe? Trabalhe um pouquinho mais e pague a passagem. Mas bem, enfim, ela foi. Mas nem a companhia garantiu a sua segurança. No sábado, no dia 18 de abril de 1992, as 2 garotas foram vistas indo em direção à estação de King's Cross, carregando sacos de dormir e uma barraca. Elas jamais seriam vistas vivas de novo. 6 semanas depois, sem ter nenhum contato de Caroline, seus pais começaram a ficar preocupados. Ela sempre ligava nos aniversários da família para dar um oi e feliz aniversário. Quando a Emma não recebeu um telefonema, nós achamos estranho. Foi quando o nosso alarme realmente começou a soar. E então, depois disso, começamos a fazer uma busca para valer. Os Clark fizeram tudo o que podiam para encontrar a filha mais nova. Nós imprimimos folhetos com a foto das garotas e enviamos para todos os albergues para mochileiros. Nós imprimimos montes deles e dissemos a eles, quando alguém sair daqui, por favor, peça que levem os folhetos para outros lugares e deixem lá. Então, eles se espalharam pela Austrália bastante rápido. Você não quer acreditar que aconteceu alguma coisa. Você não quer pensar que algo de ruim pode ter acontecido. Mas quando a ausência dura alguns meses... Eu acho que nós demoramos muito mesmo para encarar o fato de que ela não iria mais voltar. Você fica numa espécie de limbo, eu diria. Não é fácil. 4 meses depois, Caroline foi encontrada. Um tipo diferente de angústia se instala. Você sabe que ela está morta, então pode começar seu luto. 2 corredores descobrem os restos mortais das garotas na floresta de Belanglo, perto de onde Paul Onions havia escapado 2 anos antes. Ian e Jackie Clark sabiam que sua filha havia sido assassinada brutalmente, mas agora a pergunta era, por quem? Ficamos sabendo mais ou menos o que havia acontecido com ela e foi uma coisa terrível, porque foi uma coisa maligna, tão hedionda.
Você começa a tentar reviver os fatos no lugar delas. E você fica tentando reviver o que elas sofreram. Após a descoberta dos corpos das jovens na floresta, a polícia criou uma força-tarefa para encontrar o assassino. A equipe foi liderada por um dos mais experientes detetives da Austrália, o comandante Clive Small. Elas tinham vários ferimentos à bala e vários ferimentos à faca, como a maioria das vítimas. Isso mostrava um padrão de comportamento que, além de simplesmente matar uma pessoa, indicava que a satisfação continuava bem depois da morte da pessoa. 2 crimes brutais, mas sem evidências ou testemunhas. Os investigadores chamam o maior psiquiatra forense da Austrália, o Dr. Rod Milton. Milton tem mais de 20 anos de experiência fazendo perfis de assassinos em série. Ele foi levado ao local do crime para tentar entender os terríveis crimes que haviam acontecido lá. Ele permaneceu em silêncio, pensando em todas as informações que havia recebido sobre as mortes. Foi aqui que o corpo da senhorita Walters foi encontrado e ela estava deitada debaixo desta pedra. Os ferimentos eram bastante severos, havia várias facadas. Havia uma facada no pescoço que deve ter sido imediatamente fatal. Eu via a violência pelo prazer da violência cometida por alguém que apreciava explosões de violência. As roupas rasgadas sugeriam que havia um elemento sexual. Isso foi o máximo que eu pude concluir, mas parecia que era uma combinação desses 2 fatores. O que foi feito provavelmente tinha como objetivo a humilhação, porque era isso que o Ivan gostava de infligir às vítimas. Era para ter poder mais do que qualquer coisa. E Ivan Millett tinha principalmente a intenção de exercer poder sobre as vítimas. O corpo de Caroline Clark foi encontrado a pouco mais de 60 metros dali. Ela também foi deixada numa posição especial que dizia algo sobre o assassino. Ela estava caída de bruços, com um braço para cima e uma das mãos no rosto. E ela tinha levado vários tiros na cabeça. A autópsia mostrou diferentes perfurações no crânio, o que sugere que o assassino mexeu a cabeça para fazer aquilo que lhe dava prazer. Tudo indicava um homicídio bastante deliberado, frio e calculado. Mas não é incomum assassinos em série, assim, arranjarem o corpo em determinada posição. E havia uma similaridade entre a senhorita Walters e a senhorita Clark, no sentido de ambas estarem caídas com o rosto para baixo. E creio que tinham os braços erguidos com as mãos perto da cabeça. Evidentemente, isso tinha alguma importância para o assassino. O Dr. Milton começou a construir um perfil que acabaria sendo vital para a captura do assassino. Ele acreditava que, pela forma como as vítimas foram mortas, 2 pessoas teriam que ser as responsáveis. Eu pensei, são 2 pessoas acostumadas a viver na violência e que devem ter ficha criminal e não sentem nada pelas vítimas, sentem prazer nisso. E o fato de um corpo estar a certa distância do outro sugere que, se há 2 criminosos, então talvez o segundo tenha se intimidado, tenha ficado com vergonha de que o outro o visse. Com relação à dominação, é mais provável que uma pessoa sádica e calculista domine uma pessoa mais impulsiva e mais abertamente agressiva. E isso me deu a hipótese de que havia 2 assassinos, um deles talvez mais velho e mais dominante, sádico, frio e muito violento, porém mais contido. E o outro com uma natureza espontânea e impulsiva. O perfil indicava alguém que adorava armas, mas que odiava mulheres, que adorava o poder, mas que odiava a autoridade.
Clive Small fez uma extensa pesquisa das fichas criminais de pessoas que poderiam se encaixar nesse perfil e que também morassem perto da floresta de Belanglo. O Rod chegou muito perto em vários pontos. Ele disse que a pessoa provavelmente era um operário, um trabalhador braçal, que era um solitário. Tratava-se de uma pessoa que conhecia muito bem a floresta. Tratava-se de uma pessoa que conhecia a área de Liverpool muito bem, porque era onde as vítimas estavam sendo sequestradas. Então isso nos levou a acreditar que a pessoa morava na região. E também tínhamos boas razões para acreditar que a pessoa conhecia muito bem armas de fogo, que provavelmente fosse fanática por armas. A família Millett nos foi indicada como uma família que deveríamos investigar. Apesar das suspeitas em torno da família Millett, não havia provas nem testemunhas. A polícia, por isso, não conseguiu um mandado de busca para nenhum dos lares dos Millett. A única medida que eles poderiam tomar era manter Ivan Millett sob vigilância. Investigamos todos os membros da família Millett e descobrimos que o Ivan era o único que teria tido a oportunidade nessas ocasiões. Os outros irmãos tinham álibis em pelo menos uma delas. Um ano depois, um andarilho encontrou os esqueletos de mais 2 corpos. Eles foram identificados mais tarde como sendo dos australianos desaparecidos Deborah Everest e James Gibson. Assim como Clark e Walters, eles haviam sido esfaqueados diversas vezes e seus corpos foram cobertos com folhas e galhos. Um assassino em série estava solta. O padrão nos 2 locais do crime era similar. O que nós descobrimos foi que suas roupas e suas mochilas haviam sido levadas. Nós descobrimos que nos 2 casos, tanto armas de fogo quanto facas haviam sido usadas para cometer os homicídios. As pessoas haviam sido esfaqueadas e baleadas e encontramos indícios de que as vítimas foram amarradas de alguma forma. Esses eram os padrões comuns. A polícia suspeitou que houvesse mais corpos a encontrar. Uma das maiores buscas da história da Austrália ia começar. Nós queríamos garantir que quando fizéssemos a busca na floresta dessa vez, nada passasse despercebido. A busca foi limitada por barreiras naturais. Por exemplo, certas trilhas levavam a desfiladeiros de centenas de metros de profundidade. Então, não pudemos ir adiante nessas trilhas. Outras nos levavam a rodovias e outras barreiras naturais. Então, pudemos dizer com alguma segurança que a floresta praticamente inteira foi vasculhada. Mais de 300 policiais vasculharam 48 quilômetros de trilhas da floresta estadual de Belanglo, muitas vezes de joelhos, avançando pelo terreno acidentado e denso. Depois de um mês, os restos mortais de mais 3 vítimas haviam sido encontrados, num total de 7. Simone Schmidl, Gabor Neugebauer e Anja Habschied finalmente foram encontrados, mortos. Algumas vítimas tinham sido golpeadas, outras estranguladas. Outras tinham sido baleadas e esfaqueadas. Muitas estupradas. Uma havia sido decapitada. Quanto mais Millett matava, mais ferozes os ataques se tornavam. E o que nós descobrimos foi que as cenas dos crimes tendiam a ficar maiores, que parecia haver mais atividades em cada cena, que os assassinos estavam se tornando mais sofisticados, mais ritualísticos e que eles estavam passando mais tempo na cena do crime. Em novembro de 1993, a polícia apelou à população para que ajudasse a encontrar esse assassino brutal. Ela recebeu 5.119 ligações. Um dos telefonemas foi do mochileiro inglês Paul Onions, o homem que foi roubado, mas que escapou com vida. Ele viu no jornal que os corpos de Clark e Walters haviam sido encontrados na floresta de Belanglo, o mesmo local onde ele fora atacado anos antes. Ele foi levado à Austrália e identificou o seu agressor, Ivan Millett. Com essa identificação, encontramos outras evidências comprobatórias que poderiam usar. Por exemplo, descobrimos que o Ivan estava disponível, digamos, não estava trabalhando em nenhuma das datas em que os sequestros e mortes aconteceram. Nós fizemos uma investigação muito detalhada sobre as armas que haviam sido usadas e as balas que haviam sido usadas. Agora a polícia tinha evidências suficientes para prender Ivan Millett pela tentativa de homicídio contra Paul Onions e conseguiu o mandado de busca de que tanto precisava.
Eles planejavam fazer uma busca não só na casa de Ivan Milet, mas também nas casas de seus parentes. Era a única forma de descobrir se ele agia sozinho ou se tinha ajuda de alguém em suas matanças sádicas. Ivan Milet tinha imenso prazer em abordar, sequestrar e matar suas vítimas. Suas presas, jovens que pegavam carona numa rodovia deserta. Após meses de atenta vigilância, a polícia finalmente consegue um mandado de busca e vasculha a casa de Milet no dia 22 de maio de 1994. O jornalista Neil Mercer seguiu o caso de perto. Quando a polícia fez a busca na casa de Ivan, encontrou diversas evidências. Havia mochilas, havia barracas, havia utensílios de cozinha que pertenciam aos mochileiros, havia câmeras, havia uma série de objetos que poderiam ser rastreados até determinados viajantes. A polícia também vasculhou a casa de outros membros da família Milet. Lá, eles encontraram uma grande quantidade de munição, um arsenal de armas e cordas e cabos idênticos aos encontrados nos locais dos crimes. Foram encontrados objetos que tinham ligação com os homicídios de uma forma ou de outra. E em todas as ocasiões, as pessoas que possuíam esses objetos apontaram para Ivan como sendo a fonte deles. Milet, como tantos outros assassinos em série sexualmente sádicos, guardava troféus, como roupas e outros objetos pessoais, que ele usava mais tarde para reviver seus atos. Esses troféus formariam grande parte das provas que acabariam condenando Milet. Esses assassinos tornam-se muito hábeis em esconder suas armas, mas ao mesmo tempo, eles desejam guardá-las. Então, eles criam uma ligação com elas e ao mesmo tempo que podem levá-los à condenação, eles não querem abrir mão delas. Milet finalmente foi preso, mas insistia em sua inocência. Acredito que ele pensou que ainda estivesse no comando, no controle. E eu penso que àquela altura ele acreditava que não seria acusado. Ele jamais admitiu. Geralmente a razão pela qual esses assassinos não confessam é que eles desejam manter suas fantasias e os eventos para si, para que possam aproveitá-los em sua imaginação. Ivan Milet não se encaixava no perfil mais comum dos assassinos em série. Assassinos em série geralmente não matam pessoas dos dois sexos e raramente matam mais de uma vítima ao mesmo tempo. Milet jamais falou publicamente de seus crimes, então os especialistas podem apenas teorizar sobre o que o transformou num assassino tão brutal e frio. Segundo o psiquiatra forense Rod Milton, Milet deve ter sido motivado pelo poder. Bom, ele fez isso, em primeiro lugar, porque sentia prazer fazendo isso. E ele teve um desejo satisfeito que não estava sendo satisfeito de nenhuma outra forma. E ele também fez isso porque não tinha os freios internos que evitam que as pessoas causem tal sofrimento ao próximo. Uma vida de pequenos delitos acabou levando ao estupro e finalmente ao homicídio, sugerindo que talvez ele fosse intrinsecamente mau. Mas também pode-se argumentar que eventos em sua vida tenham funcionado como um catalisador para os seus atos criminosos. Não houve nenhuma sugestão de que uma parte específica de seu cérebro o tenha levado a cometer esses crimes. O fato era que o Ivan desejava ter controle. A satisfação dele, eu creio, era: eu ganhei a confiança deles. Agora eu ganhei o controle sobre eles. E vou exercer esse controle. Era uma coisa progressiva que ia do sequestro ao assassinato em si. A quantidade de ferimentos, a faca e a bala infligidos nas vítimas mostra que não se tratava apenas de matá-las. Havia uma satisfação que ele sentia ao continuar infligindo sofrimento e ferimentos às vítimas. Eu diria que ele é mais do que perturbado. Ele é, com certeza, louco. Todos na família, alguns irmãos meus disseram, talvez haja algo errado com o Ivan. Com certeza havia algo errado com ele. E uma coisa interessante sobre Ivan Milet é que, se você analisar os períodos em que ele matou, eles começaram logo após ele se separar da esposa e depois que um relacionamento com uma segunda mulher também acaba. Ele então matou 2 jovens mochileiros e a matança só parou anos depois, quando ele começou novamente um relacionamento. Uma
maior julgamento criminal da história da Austrália começou em março de 1996. Ivan Milet declarou-se inocente de todas as acusações. Os pais de todas as vítimas compareceram ao tribunal. Eu olhava para aquele homem todo dia e não conseguia acreditar que um homenzinho tão insignificante quanto aquele tivesse causado tanto horror e sofrimento a tantas pessoas. O advogado de defesa de Milet foi Terry Martin. Ele se viu diante de uma tarefa difícil. O seu cliente negava qualquer envolvimento nos crimes dos quais estava sendo acusado. A decisão dele foi a de declarar que não era culpado. Então eu disse que esse era o problema. Se ele não era o culpado, então alguém bem próximo a ele devia ser. Nós conduzimos a nossa defesa no sentido de que ele era inocente, que era a estratégia correta para ver se havia ou não alguém na família ou ligado à família que pudesse estar nas cenas dos crimes que não Ivan Milet, criando assim a dúvida sobre se tinha sido realmente ele. Não encontramos evidências de uma segunda pessoa. Ele é que havia dado as roupas e os objetos para os parentes usarem. Ele é que tinha o controle sobre o tipo de balas que ele usava. E a casa dele era praticamente um tesouro quando fizemos a busca por causa da quantidade de objetos das vítimas que encontramos. E eu creio que isso reflete bastante a atitude dele de eu estou no controle, eu estou no comando. E ele tinha satisfação de diversas formas. Mas eu também acho que ele tem tanta necessidade de controle que jamais dividiria o que ele via como a sua glória e sua satisfação com outra pessoa. Havia várias evidências importantes diretamente relacionadas a Caroline Clark, a última vítima de Milet. O promotor do caso foi Mark Tedeschi. Havia uma corda que foi encontrada na casa do Ivan. Num saco, numa fronha, na verdade, e havia sangue nessa corda. E o sangue foi analisado por um perito inglês que afirmou que o sangue encontrado na corda era do mesmo tipo que o sangue dos pais da garota. A polícia também encontrou partes de uma das armas usadas no crime, escondida num buraco na parede da casa de Ivan Milet. Eles conseguiram demonstrar conclusivamente com a perícia balística que aquela era uma das duas armas usadas em 2 crimes. A resposta do Ivan a isso foi: eu nunca vi essa arma. Mesmo ela tendo sido pintada com tinta de camuflagem e havendo várias outras armas que ele admitia serem suas, pintadas exatamente com a mesma tinta. Um objeto que Milet não escondeu foi uma fotografia de sua namorada usando uma camisa bem peculiar. Uma camisa que pertencia a Caroline Clark. Sua mãe, Jackie, lembra bem dela. Ela a comprou quando ainda morávamos no sul e era uma de suas roupas favoritas. Ela sempre usava. E, obviamente, ela levou para a Austrália. O fato de ele ficar com roupas, mochilas e talvez outros pertences é característico desse tipo de assassino. E dá-los de presente a uma namorada também é característico. É como o caçador que sai e mata um animal e depois coloca a cabeça dele empalhada sobre a lareira. E sempre que a vê, ele pensa: como eu sou bom por tê-lo matado. Apesar da enorme quantidade de evidências contra ele, Ivan Milet permaneceu confiante e manteve a bravata até o julgamento. Ivan Milet estava tão confiante de que seria absolvido de todas as acusações que optou por dar o seu depoimento no julgamento. Eu nem posso dizer que foi uma má escolha, porque se ele não tivesse falado, havia tantas evidências contra ele pedindo uma explicação. Que o júri iria querer ouvir uma explicação. Eles perguntariam: por que você está com todos esses objetos em casa? Explique-se. Eu creio que ele se apresentou em desvantagem, infelizmente. Aquilo não o ajudou. Sobre um dos crimes, eles lhe perguntaram sobre luvas de borrachas que haviam sido encontradas na casa. E isso foi quase no fim do dia. A exibição de provas havia sido muito longa. E pouco antes das 4 horas, pouco antes da sessão terminar, o Tedeschi lhe perguntou sobre as luvas na floresta. E o Milet deixou escapar: eu não usava E parou. Daria para ouvir um alfinete caindo no chão e foi o momento mágico. E o
Tedeschi foi um pouco mais adiante e perguntou: quer dizer que não usava luvas na floresta? E aí ele se virou para o juiz e depois para o júri e disse: eu acho que este é um bom momento para encerrarmos o dia. E então isso foi deixado soando na cabeça dos jurados. Foi um momento em que, se havia alguma dúvida sobre a culpa daquele homem, foi naquele momento que todos pensaram: sim, foi você. Isso, junto às evidências que eles tinham, a balística, o sangue, o DNA, formaram uma argumentação bastante sólida. Ivan Milet foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua pelos 7 homicídios e mais uma pena adicional de 6 anos pela tentativa de sequestro de Paul Onions. Até hoje, Milet não admitiu sua culpa. A cadeia em que ele está, em Galwant, é uma prisão especial, é uma prisão construída dentro de outra prisão. O que ele vai fazer lá? Eu não sei, e nem quero saber. Ele é culpado por ter ido para lá. Segundo seu irmão George, Ivan confessou apenas para a mãe. A mãe não queria acreditar. Ela tinha dúvidas e nós também. Ele se meteu em encrenca a vida toda. Antes de morrer, em 2001, ela foi visitar a Ivan na prisão e saber da verdade. Depois que ela foi lá, eu perguntei. Ele contou a verdade? Olhando nos seus olhos, ele contou alguma coisa que a senhora não quisesse saber? Aí, ela olhou para mim e disse: ele confessou. Ele jamais vai confessar publicamente. Agora ela já morreu, mas soube a verdade antes de partir. De vez em quando surge essa onda de Ivan Milet é inocente, mas eu acho que isso é papo furado. Eu acho que se você analisar todas as evidências, se você ler todas as transcrições, se você vir as provas onde elas foram encontradas e ler as respostas do Milet no tribunal, não vai restar dúvidas de que foi ele quem matou aquelas 7 pessoas. A polícia tem motivos para acreditar que Ivan Milet seja responsável por mais do que apenas essas 7 mortes. Eu acho que devem ser umas 28 ou 29. Uma estimativa razoável é de que há 3 ou 4 outros homicídios que sabemos que foram cometidos pelo Ivan. Mas, além disso, não temos provas suficientes para acusá-lo. Uma placa foi colocada em memória dos 7 jovens que perderam a vida nesta floresta, como símbolo de seu espírito aventureiro. Saber que o assassino jamais será solto não serve de consolo para as famílias das vítimas, nem compensa sua juventude perdida. Será que ela estaria casada, com filhos? É triste.